Muito bem, para você que se liga aqui no grupo Iperacity, pois é, estamos começando o nosso hoje dia de estreia aqui, né? Hoje é uma segunda-feira, noite chuvosa aqui em Ipirá, mas também é um dia de estreia aqui no grupo Ipiracity. Tá começando o nosso o primeiro programa Ipirá FC, o primeiro programa de esportes aqui lá de futebol aqui no grupo Ipiracity. Durante todo esse tempo nós vamos estar falando com você sobre esporte, sobre futebol. Vamos estar trazendo para você as notícias da dupla Bavi, as notícias do seu time do coração, o futebol internacional. Bom, enfim, tudo que fala sobre futebol você vai acompanhar aqui com a gente, tá bom? Bom, antes, você sabe que o nosso programa nós temos três integrantes, né? Sou eu, o Gleidson Souza e a Duda Silva. Porém, tanto o Gleidson Souza quanto a Duda Silva tiveram um pequeno probleminha hoje aqui com os seus celulares e as suas conexões com a internet, e por conta disso, eles não irão participar hoje do nosso programa, mas com certeza estarão próxima segunda-feira aqui conosco, tá? No nosso programa Ipirá FC. Desde já agradecendo a sua companhia, desde já agradecendo o seu carinho. E para você que esperou até agora, bem-vindo. Vamos falar de muito futebol. Hoje tem notícia do Internacional, hoje tem notícia do Bahia, do Vitória, futebol internacional. E eu convido a você, tá? Convido a você que aí nesse momento, você está aqui nos acompanhando para a nossa live aqui no Ipiracity, você comenta também aí, tá? Vai comentando, vai dando também a sua opinião sobre os assuntos que nós iremos comentar no nosso programa de hoje. E para começar o nosso debate de hoje, o nosso programa de hoje está recheado, vamos começar a falar sobre o Internacional, porque os jogadores do Inter foram hoje ao CT e retiraram um kit para a volta aos treinos da próxima terça-feira. Muito bem, então siga na reportagem. Após mais de 40 dias de atividades suspensas, o CT do Parque Gigante começa a receber um fluxo reduzido os profissionais do Inter. Nessa segunda-feira, os jogadores foram às dependências do clube para retirar kits para a volta dos treinos, marcada para terça-feira às 9 horas da manhã. A reportagem da RBS TV flagrou a chegada de um dos jogadores. Os atletas acessam o centro de treinamento de carro e sequer descem do veículo. Uma equipe em traje de proteção especial se aproximam, entregam um kit e colhem a assinatura. O kit contém o material de trabalho, camisas, calção, meias, tênis e também material para higiene e controle, máscaras e álcool em gel. O profissional já deixa o local de imediato e retorna à residência. O clube preparou uma programação com escala de horários para evitar aglomerações no CT. À tarde, o técnico Eduardo Cudê e sua comissão técnica terão uma reunião ao ar livre para repassar o protocolo de treinamento e também dividir o grupo para as atividades. As estruturas necessárias para os protocolos e testes de coronavírus a funcionários e atletas já foram montadas no fim de semana. Ao chegar no centro de treinamentos, todas as pessoas terão a temperatura medida e depois passarão para os locais onde ocorrerão os exames em tendas abertas. Na terça pela manhã, os atletas chegarão de carro e passarão diretamente para as tendas. Ali serão feitos exames médicos e a testagem para o Covid-19. Depois ocorrem as avaliações físicas. Treinamentos específicos devem entrar na rotina durante a semana, jogador por jogador, ou em pequenos grupos, em contato próximo. Eles irão ao parque gigante já fardados para os exercícios e não terão acesso a vestiários, refeitório nem academia. No último sábado, houve uma simulação do roteiro previsto no protocolo para a volta dos treinamentos. A diretoria de futebol e os profissionais do departamento de saúde e performance estiveram no CT para treinar o passo a passo
que será seguido para evitar aglomerações. O Inter também limitará o acesso ao local apenas ao mínimo possível. As atividades serão fechadas para a imprensa e também para o público em geral. Tá aí, então, tá? Essa primeira reportagem de hoje dá conta, então, da questão do internacional, né? Que, aliás, todo o futebol nesse momento se prepara para uma retomada de suas atividades. O futebol sul-coreano, por exemplo, já disse que na próxima semana já volta lá, né? O campeonato sul-coreano. Mas aqui no Brasil há ainda muita dúvida acerca de fato do retorno do futebol aqui no Brasil. Isso por quê? Porque a CBF diz uma coisa, as federações dizem outra. Por exemplo, aqui na Bahia, por exemplo, a CBF determinou que os campeonatos estaduais voltassem até o dia 17 de maio. Né? Portanto, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui na Bahia, o governador, né, o governo do estado suspendeu as atividades esportivas de futebol até o dia 18 de maio. E no Rio de Janeiro aconteceu um fato curioso. A FERJ determinou que as equipes voltassem a treinar e a Prefeitura do Rio e o governo do Rio embargaram a decisão. Bom, nesse momento, acho que tem que prevalecer o bom senso, né? Tem que prevalecer o bom senso porque a gente precisa entender que esse é um momento muito, muito delicado que nós estamos vivendo. As coisas sobre o coronavírus ainda são muito desconhecidos. A gente não sabe, por exemplo, se a gente for analisar o futebol italiano, o Paulo Dybala, por exemplo, fez o teste pela quarta vez e pela quarta vez ele testou positivo para o coronavírus. Então, nesse sentido, o que é que acontece, gente? A gente precisa estabelecer, de fato, protocolos que deem segurança tanto aos atletas como aos funcionários dos clubes, tá? Tanto aos atletas como aos funcionários do clube. Se as federações estão percebendo, principalmente em locais como São Paulo e Rio de Janeiro, que os casos estão super elevados, a gente não pode permitir e nesse momento tem que se prevalecer o bom senso. Ah, Léo, mas aí vem aquela questão, né? Os times estão perdendo dinheiro, estão perdendo renda. Muitos clubes, a exemplo de Corinthians, de Vasco, de Atlético Mineiro, só para citar aqui, por exemplo, reduziram os salários. E aí entra uma outra parte, que é a parte financeira. Eu acho que nesse momento é preciso ter uma compreensão dos jogadores, né, quanto ao que eles estão de fato pensando ou que eles estão de fato nesse momento pensando na própria saúde e na saúde de suas famílias. É claro que para um time que deve meses de salário, vai ser muito duro e muito difícil ele convencer um jogador a reduzir o seu salário. Vai reduzir um salário de algo que nem está ganhando direito, não é verdade? Então, nesse sentido, é preciso fazer toda uma análise, toda uma conjuntura. E aí é que entra o aporte financeiro da CBF. A CBF precisa, em algum momento, ajudar esses times, né, principalmente os times que estão em dificuldade financeira. Isso já aconteceu com os times que disputam a Série B. A CBF fez um repasse para os clubes que estão na Série B, até com uma forma de ajudar financeiramente esses clubes, mas o que é que a gente faz? O que é que a gente entende disso tudo? A gente entende disso tudo, por exemplo, é que em muitos estados tem clubes que já desmancharam um time. Se você vier aqui para o estado da Bahia, o Campeonato Baiano, você vai ver, né? Você vai ver, o time do Vitória desmanchou o time sub-23, o time do Bahia também
desmanchou o time de transição. Inclusive, o técnico do Bahia de transição assinou, essa semana, assinou com a Ferroviária, né, para treinar a Ferroviária. Muitos clubes, principalmente do interior, estão já desfizeram os seus clubes, os seus times, porque tinham um contrato com jogadores até o término dos estaduais, que deveria ter sido há 2 domingos atrás. Domingo passado, por exemplo, já era para ter começado o Brasileirão. E aí entra uma outra questão nisso tudo. Como é que vai ficar o Brasileirão? Vai ser por pontos corridos? Vai ter que invadir um pouco o mês de janeiro de 2021? Vai ser mata-mata? Me parece que nesse momento a opinião de muitos jogadores e de muitos treinadores, de muitos clubes, é que permaneça um formato pontos corridos, mesmo que entre um pouco mais no mês de janeiro por aí. E aí a gente vai esbarrar numa outra coisa. Nós vamos esbarrar com relação ao que a CBF, há umas 2 ou 3 semanas atrás, a CBF teria feito uma proposta que seria colocar todos os jogos do Brasileirão só no estado de São Paulo, com portões fechados, colocaria todos os atletas em um hotel, onde eles não teriam aí contato uns com os outros, e faria, de uma certa forma, os jogos sem torcida. E a minha pergunta para isso é uma só. Como é que os clubes vão fazer para treinar? Ou vai ser somente chegar lá, botar o uniforme, botar o meião, botar a chuteira e jogar e foi? Então, esse modelo também me parece não foi bem aceito pelos clubes. Mas a minha grande indagação nesse sentido é saber: os jogadores, os atletas, estão sendo consultados com relação a isso? Qual é a opinião do sindicato dos atletas com relação a isso? Porque é muito fácil dirigente, diretoria de clube se reunir assim: a gente vai voltar a treinar tal dia. Mas o atleta, você ouviu o atleta, você concorda, né? O seu atleta, ele concorda com isso ou não? Então a gente precisa entender que para uma volta no futebol brasileiro nesse momento é uma série de fatores. A gente precisa ter primeiro dos órgãos competentes e dos órgãos de saúde, a gente precisa ter primeiro a confirmação de que tem pelo menos margem de segurança para que o futebol volte a ser disputado. Não é simplesmente você testar o jogador todos os dias, né? Você, por exemplo, cortar, você, por exemplo, fechar portão de estádio, você não permite torcida, você testar o jogador todos os dias, né? Você testar comissão técnica todos os dias, se de fato não dá essa margem, não tem uma margem de segurança para que nesse momento você volte a disputar o campeonato. Eu acho que nesse momento os clubes, federações, CBF têm que ser prudentes, né? Tem que ser prudentes, porque se você não for prudente nesse momento, você acaba fazendo com que o seu planejamento vá por água abaixo. Porque se você volta nesse momento a jogar futebol em um país em que, segundo os estudos, o pico da doença ainda não chegou, é para ser agora no mês de maio, e que estudos apontam de que, de fato, a pandemia como um todo no Brasil vai cessar somente em agosto, você colocar os caras para jogarem, de repente o cara desse acaba se contaminando, e aí contamina um e daqui a pouco você não vai ter elenco para disputar. Então acho que a gente precisa, de uma certa forma, a gente precisa de fato fazer ser ponderados, né? Ser ponderados porque a gente precisa
de uma certa forma, ter muita precaução nesse momento. O nosso amigo Itajaí Pimentel colocou um comentário aqui, se a nossa produção aí puder colocar novamente, isso aí, vamos lá. Ele diz aqui, Léo, o Corinthians cortou os salários em 70% de funcionários que ganham até R$ 4.000 e demitiu vários deles, né? Aqui não está dando para a gente ver direito toda a mensagem, se a produção puder nos ajudar aí. De fato, tá, Jair, o Corinthians, ele demitiu, né? Vamos lá. E demitiu vários deles, mas mantém 116 jogadores, alguns emprestados, outros só treinando. Mesmo os emprestados, o clube paga ao menos dos salários. Você, e aí a mensagem não chega completa aqui pra gente. Acho que ele me fez alguma pergunta. Bom, Vasco, como eu falei, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, de fato diminuíram esses salários, né? E aí não tem como a gente depois, vamos lá, você e não isso uma certa, acho que ele, aqui pronto, acho que ele me perguntou, você não acha isso uma certa sacanagem com os menos favorecidos? Bom, Itajaí, é o seguinte, respondendo aqui a sua pergunta, o que é que acontece? Aí não tem como a gente não votar e não comparar jogadores europeus com os jogadores que jogam aqui no Brasil. Como eu falei, há uma série de fatores aí que envolvem muita coisa. Inclusive, tem times, por exemplo, como o Vasco, que é meu time, mas o Vasco deve meses de salários atrasados para os seus jogadores, né? Para esses jogadores abrirem mão de desses 25%, com certeza não foi tão fácil assim, né? Porque os caras não estão recebendo e ainda vai cortar o dinheiro de algo que não estão recebendo. Então tem isso aí. Mas muitos jogadores europeus abriram mão de praticamente 70% do salário e outros abriram mão por um período de 100% de seus salários para que os funcionários dos clubes não ficassem sem receber nesse momento de quarentena. Então, a gente precisa entender o seguinte, né? A gente precisa entender o seguinte. Eu acho que nesse momento as pessoas elas precisam se colocar no lugar do outro. Dirigentes se colocando no lugar dos funcionários que ganham menos do que 4.000 ou até 4.000. Acho que os jogadores poderiam abrir mão de um pouco mais disso aí, né? E eu digo isso como um todo, né? Como um todo. Então, mas eu acredito que nesse momento, para quem mais sofre no clube, com certeza é aqueles que estão ganhando ali até 4.000 ou menos que isso aí, ou menos de 4.000. Eu acredito que os jogadores poderiam, nesse momento, poderiam ser mais cuidadosos, acho que ter um pouquinho mais de empatia e pensar também no funcionário. Talvez para o jogador de clube que está devendo salário, e aí volto a citar novamente o Vasco, e digo isso com propriedade, porque eu acompanho o dia a dia do Vasco, em muitas situações, jogadores do Vasco tiveram que pegar metade de um salário que receberam e comprar cestas básicas e doar para alguns funcionários do clube que não tinham recebido ainda. Então a gente precisa entender isso. Então, assim, o coronavírus derrubou vários setores, economia, saúde, e o futebol foi um dos afetados, com certeza. Mas se não tiver uma precaução quanto a esse retorno, os times podem sair um pouco mais prejudicados com relação a isso.
E o Itajaí, ele é palmeirense, né? E ele comentou aqui agora que o time dele é o Palmeiras, que também não está assim com o Pires nas mãos, mas com relação é, 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 mas com relação a outros clubes do Brasil, financeiramente, o Palmeiras tem um pouco mais de estabilidade financeira. Agora sim, quem tem até 4 mil, né, cortar salário de quem tem até 4 mil, numa situação dessa, reduzir é complicado realmente. Né? É muito complicado e é o que está acontecendo. E os clubes estão se valendo muitas vezes da MP que foi editada pelo Ministério da Economia, né? Onde você pode suspender aí o contrato do trabalhador por um tempo, onde você, onde o governo federal vai pagar uma parte e a empresa vai arcar aí com 30%. Então, eles estão se valendo daquilo que foi proposto pela lei. Mas, de fato, no mundo do futebol, onde rola muita grana, de fato, eu acho duro você cortar salário de pessoas que ganham até 4 mil. Né? Tem aí, por exemplo, jogadores que ganham acima dos 100 mil reais, como disse aqui o Itajaí, beleza, né? Você poderia, então, cortar aí 25, 30% do salário desses jogadores e complementar para outros funcionários dos clubes. Mas bom, agradecer ao nosso amigo Itajaí Pimentel, que está aqui sempre com a gente aqui. Compartilha, tá bom, Itajaí? Compartilha aqui com os seus grupos aí de WhatsApp, compartilha o nosso programa. E saindo agora do futebol nacional, vamos para o futebol internacional. Produção, vamos lá para o futebol internacional agora. Falar sobre o Loris Karius, que foi dispensado pelo Besiktas e merece nova chance. A pergunta é, ele merece nova chance no Liverpool? Meu gente, Loris Karius teve uma passagem bem controversa pelo Liverpool. Então, após péssimas exibições, ele foi emprestado ao Besiktas da Turquia. Mas agora o goleiro voltará à Inglaterra antes do esperado. Isso porque o goleiro comunicou nesta segunda-feira 4 que encerrou o seu contrato de empréstimo com o clube turco por não receber seus salários. O alemão também está processando a Super League, Liga Nacional do país, pela falta de pagamento ao longo do período de empréstimo. O empresário do atleta, Florian Gol, disse que o clube não pagou os vencimentos de Karius entre outubro de 2019 e março de 2020. Em meio à ação legal, Karius publicou um post em seu Instagram que estava negociando com o Besiktas há alguns meses para tentar resolver o problema e que sentia muito por deixar seus companheiros de equipe e os torcedores de Istambul. Hoje encerrei meu contrato com o Besiktas. É uma pena que termine assim, mas vocês devem saber que tentei de tudo para resolver esta situação sem problemas. Fui muito paciente durante meses e meses. Infelizmente, eles não tentaram resolver esse problema e até recusaram minha sugestão de ajudar fazendo um corte nos salários, anunciou em suas redes sociais. É importante para mim que vocês saibam que eu realmente gostei muito de jogar neste clube. O Besiktas pode se orgulhar de ter torcedores apaixonados, sempre dando um apoio incrível. Vocês sempre me apoiaram nos bons e nos maus momentos e sempre lembrarei de vocês da melhor maneira. E aí, o Karius merece uma nova chance no Liverpool? Agora que o goleiro vai voltar ao Liverpool, ele certamente tentará dar a volta por cima em seu ex-clube. Contudo, algumas questões não jogam a seu favor. A primeira delas é a última impressão deixada pelo alemão. Todos os torcedores dos Reds se lembram claramente da final da Champions League de 2017-2018 contra o Real Madrid. Na fatídica partida, Karius falhou feio em 2 lances e foi fundamental para a derrota de seu time por 3-1. Após as falhas, Jürgen Klopp saiu em defesa do goleiro e disse que quase desistiu de Alisson para poder recuperar seu compatriota. Episódio, o alemão foi emprestado e o Liverpool contratou o arqueiro brasileiro a peso de ouro.
Na temporada seguinte, os Reds enfim conquistaram a Liga dos Campeões com ótimas atuações do seu novo goleiro. Agora, Alisson é tido por muitos como o melhor do mundo em sua posição e é peça fundamental na equipe dos Reds. Karius certamente não terá chance de ser titular, mas apesar disso, o treinador alemão poderá realizar algumas vezes um rodízio no gol, dado o alto número de partidas ao longo da temporada. Mas o fato é que se Klopp realmente quiser recuperar Karius, terá um bom trabalho, principalmente para fazer com que os torcedores do Liverpool esqueçam aquela final de 2018. Eu quero saber a sua opinião. Vamos lá. Comentem aí, tá? Comentem aí. Pode deixar aí bem estampado aí o Karius, Jorge. Comentem aí, tá? Você acredita que o Karius merece uma nova chance no Liverpool? Diz aí pra mim, você acha que o Karius merece uma nova chance no Liverpool? Bom, você falhar, essa que é a verdade, em um jogo pelo campeonato inglês ou na fase de grupos de uma Liga dos Campeões, enfim, menos mal, tá? Menos mal. Agora, você falhar em uma final de Liga dos Campeões, aí não tem como a torcida ficar de fato contente. E foi isso que aconteceu com o Karius. Falhou e foi duas falhas que, digamos, toscas. Uma no chute do Bale, a bola na mão dele, ele deixou a bola simplesmente entrar. Enfim, bom, foi emprestado ao Besiktas, claro, ele era titular absoluto no Besiktas, porém teve todo essa questão aí de salários atrasados, enfim, para vocês verem que não é só clube brasileiro que atrasa salário, não. Clube europeu também tem dificuldade financeira assim, e o Besiktas é um deles, tá? E, enfim, agora ele retorna. Eu particularmente não acredito que o Karius ele vá ser titular e vai ter por tão cedo uma chance no Liverpool. O Alisson, desde que chegou, tomou conta da posição, é titular indiscutível e inquestionável. O Liverpool, aliás, conseguiu ser campeão da Liga dos Campeões e está bem encaminhado aí para ser campeão da Premier League, graças a grandes atuações do Alisson. Não é à toa, é o goleiro titular da seleção brasileira. E o Karius chega para ser, primeiro ponto, ele chega para ser reserva do Alisson. E ele só vai ter chance no gol só se o Klopp resolver dizer assim, Alisson, hoje eu vou poupar você, hoje eu vou poupar alguns jogadores do time, e entre esses jogadores poupar o Alisson, mas para dizer que ele vai chegar para brigar com o Alisson pela titularidade, não. Não. E fora que tem toda uma questão psicológica, né, do jogador. Ele está eternizado na história do Liverpool como o goleiro que falhou duas vezes na Liga dos Campeões, ponto. Depois dessa partida, a torcida pegou muito no pé e acredito que vai continuar a pegar no pé do Karius por um bom tempo. Né? Até que o Karius tenha dentro do Liverpool uma atuação que faça a torcida esquecer o vexame da Liga dos Campeões, ele vai demorar muito para isso. Mas eu acredito, claro, que o Klopp vai conversar, vai trabalhar o psicológico desse jogador e para que ele possa voltar a ter confiança. A gente coloca, por exemplo, como exemplo aqui, o Muralha. Né? O Muralha, quando jogava no Coritiba, se eu não me engano, o Muralha pegava bola pra caramba. Foi pro Flamengo, inclusive começou até bem. Com o Tite chegou a ter uma chance
na seleção brasileira, não chegou a jogar, mas foi convocado para a seleção brasileira, e depois o Muralha entrou numa fase que, meu Deus, complicada, hein? Uma fase que qualquer bola que vinha era falha. Então, juntando o peso da torcida, imprensa em cima, jogadores tentando apaziguar, tentando fortalecer o psicológico do jogador, não foi. Não deu liga, tanto que ele acabou sendo emprestado para um time, se não me engano, do Japão, ou foi da China, não me recordo agora. Enfim, então é um pouco o que aconteceu com o Karius. O Karius não chegou a falhar tanto como o Muralha falhou, mas foram duas falhas em um jogo bastante crucial. Imagine que para o Karius, para o Muralha, por exemplo, imagine se ele tem duas falhas em um final de Libertadores, né? Ele ia acontecer a mesma coisa. Talvez ele ia ser menos massacrado, mais massacrado, não sei. Mas enfim, e o Karius vinha fazendo uma temporada boa, era titular absoluto no Liverpool, mas infelizmente no jogo decisivo, no jogo da temporada do Liverpool, o Karius acabou aí falhando e acabou falhando feio. E enfim, foi emprestado, agora volta, não volta para ser titular, não volta e não vai brigar para ser titular, porque isso aí é do Alisson, o gol é do Alisson e por tão cedo ele não vai tomar. Então acredito que ele só vai ter de fato uma chance, né? Uma chance novamente no livro no dia que o Klopp achar necessário poupar o time e começar então a tirar alguns jogadores para poupar. Mas enfim, tá? Enfim, comenta aí. Se você fosse o Klopp, você daria uma nova chance para o para o Karius? Daria uma nova chance? Comentem aí, tá bom, pessoal? E saindo agora do Karius, bora falar da novela do Neymar. Vamos falar sobre Neymar, que já virou novela, né? A situação do Neymar aí, Neymar que recusou uma proposta do PSG de renovação. E, aliás, o Neymar, essa novela Neymar, Barcelona, PSG, tá igual àquela novela As Aventuras de Poliana, né? Não acaba nunca, é incrível isso. Muito bem, galera, o Neymar recusou 600 milhões. A gente não é 600 reais. Olha aí, tá vendo? É 600 milhões do PSG e quer o Barcelona. Neymar segue irredutível em seu desejo de retornar ao Barcelona. Nessa segunda-feira 4, o jornal espanhol Mundo Deportivo publicou sobre a recusa do brasileiro de uma oferta de renovação com o PSG. Mas não é qualquer oferta para ficar na França. De acordo com a publicação, além de manter o salário anual de 300 milhões de reais, Neymar não quis saber de um bônus de 600 milhões para permanecer em Paris. Com o contrato vigente até junho de 2022, a expectativa do atacante é de que o Barça o tire da França na próxima janela de transferências, ainda que os impactos econômicos do Covid-19 compliquem os planos. Para amenizar os efeitos, Neymar estaria disposto a reduzir seu salário atual para o que recebia quando saiu do clube espanhol em 2017. Mas o grande empecilho é um acordo no valor de transferência entre os clubes. São cenas para um novo capítulo de uma novela que teve início e meio durante o último mercado e nesse momento parece caminhar para um desfecho. Tá aí. Por que um desfecho, essa questão do Neymar? Cara, eu não vejo isso como desfecho. Não tem como ser desfecho. Para mim, é algo que está muito longe de acabar por tão cedo essa questão. Eu acho que essa forçação de barra do Neymar de voltar para o Barcelona é um arrependimento dos mais ferrenhos possíveis, né?
O Neymar era para ser melhor do mundo há 2, 3 anos atrás. E quem iria proporcionar isso ao Neymar era o Barcelona, era o que ele vinha fazendo com Messi e com o Suárez. Era um trio de ataque poderoso no mundo do futebol. Mas a gente não sabe por quê, se foi mau gerenciamento, se foi uma questão de querer ser o centro das atenções, a gente não sabe. Se foi o dinheiro que encheu os olhos. O que a gente sabe é que mesmo com o pedido de Messi, de Suárez, de Piquet e da própria diretoria do Barcelona, o Neymar não quis nem saber, forçou a barra lá e foi para o PSG. No PSG, o Neymar não foi aquilo que se esperava dele, né? Se contratou o Neymar a peso de ouro para que o Neymar levasse o PSG a uma final de Liga dos Campeões e, consequentemente, ganhar o primeiro título de Liga dos Campeões da história do PSG. Mas não aconteceu, não rolou. E por quê? Porque o time do PSG só não se resume ao Neymar. O Neymar não poderia levar o time só nas costas. E aí vem também a questão das lesões que prejudicaram nas últimas temporadas o Neymar em muitas coisas. Mas prejudicaram o Neymar, essas lesões, em muitas coisas, né? E agora ele tenta voltar, ele tenta corrigir um erro, um arrependimento, ele tenta voltar ao Barcelona, que diga-se de passagem, foi o período que ele viveu o melhor momento de sua carreira, estava voando, chegou o momento em que o Messi se contundiu, ficou cerca aí de 3 a 4 semanas fora, e o Neymar assumiu esse protagonismo, mas essa novela que tem início, meio, está longe do seu final. Por quê? Você que acompanha o nosso site que está aí na tela, o Ipirá FC, você viu que na última sexta-feira o site trouxe a reportagem de que o próprio técnico do Barcelona disse que seria impossível nesse momento para o Barcelona contratar o Neymar. Pelo motivo simples: grana, din-din, bufunfa. Os caras não estão nadando em dinheiro, né? Os caras não estão nadando em dinheiro. Então, por conta disso, seria impossível trazer o Neymar para o Barcelona nessa janela de transferência. E aí vem a questão do coronavírus, que talvez tenha melado de vez. Por quê? Porque o PSG não vai soltar o Neymar por qualquer valor. O PSG não vai soltar o Neymar por qualquer quantia. O PSG pagou 622 milhões de reais pelo Neymar. E não vai liberar o Neymar por menos do que isso, né? Ou liberar por uma quantia próxima a isso, mas por menos que isso aí não vai liberar. Então, Barcelona não está nadando em dinheiro. E o próprio técnico disse que estaria muito mais provável o Barcelona trazer o Lautaro Martinez lá da Inter de Milão do que trazer o Neymar nesse momento. Então, que acontece, minha gente? É isso aí, é uma novela que está longe de acabar. E se a gente for brincar, o Neymar vai continuar nessa novela aí até o fim do contrato dele lá em 2022, que ele não vai assinar nenhuma renovação, e aí depois ele vai ficar livre para assinar com o clube que ele quiser. Mas enquanto isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos, se serão emocionantes ou não, né? Se serão emocionantes ou não. Mas a gente vai de fato trazendo aqui ao longo dos programas, assim que surgir um capítulo novo dessa história, a gente vai trazendo para você, tá bom? Tá gostando do nosso programa? Esse, para você que chegou agora, esse é o nosso programa Ipirá FC, o primeiro programa de futebol aqui do grupo Ipiracity. Ela vai ao ar todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da noite, comigo, Léo Araújo, também com Gleidson Souza e Duda Silva, que mais uma vez, volto a lembrar, nós não tivemos hoje a presença nem do Gleidson Souza
e nem da Duda Silva, por conta de problemas técnicos de internet com os amigos. Sabemos que nesse tempo de coronavírus, de pandemia, cada um em sua casa, manter nesse momento o isolamento social nesse momento é essencial, né? E cada um iria estar aqui comentando e fazendo o programa de sua casa, mas infelizmente, por esses probleminhas técnicos aqui não puderam estar presentes, né? Sabe, aqui em Pirá, infelizmente, choveu, a internet dá uns pitizinho, mas com certeza a próxima semana eles estarão aqui. Agora, saindo do futebol internacional, vamos com as notícias da dupla Bavi. Começando aqui com o Vitória. O Bahia. Vamos começar aqui com o Bahia. Olha aí, parece que o Gleidson Souza está chegando por aqui, produção. É isso mesmo? Parece que o Gleidson Souza está chegando por aqui. Daqui a pouco ele está se ajeitando aí. Daqui a pouco ele chega aqui. Vamos ver se nós conseguimos a conexão aqui com o Gleidson Souza. Mas enquanto isso, vamos falar sobre o Bahia. Vamos falar sobre o Bahia. Pedir a resposta aí para ir lá para o Bahia. E vamos falar sobre o Bahia, começando aqui hoje, falando do Bahia, sobre os dois presidentes, né? Um presidente e um ex-presidente, começando a falar sobre o Belintânio, presidente do Bahia, revela aumento da inadimplência no plano de sócios. Além da perda do faturamento nos jogos da Arena Fonte Nova, o Bahia sofreu outro baque financeiro por causa da pandemia do coronavírus. Neste domingo, o presidente Guilherme Belintani disse que houve aumento da inadimplência no plano de sócios do clube. De acordo com ele, caso aumente o percentual de sócios sem pagar a mensalidade, o clube pode se complicar ainda mais. Aumentou bastante, mas há muitos sócios fazendo esforço para manter em dia. Se maio repetir abril, sairemos desta fase de pé. Se a inadimplência aumentar, tudo ficará ainda mais difícil. Juntos venceremos, disse em resposta a um internauta. Ainda em relação ao lado financeiro do clube, o presidente do Bahia foi questionado sobre a possibilidade de fazer contratações de peso para a equipe. De acordo com ele, o momento não possibilita isso. O momento é de usar recursos para pagamento das obrigações mais básicas, mas tenho convicção de que em breve poderemos pensar em novos investimentos. Não necessariamente atletas midiáticos. O planejamento para o futuro será reforçado. Temos que usar a crise para fortalecer, respondeu. Belintani também foi perguntado sobre uma possível volta de Mendoza ao Bahia, se este não seria um momento ideal para o retorno do jogador, já que a equipe dele, o Amiens, foi rebaixada na França. Seria se o momento fosse outro, mas agora não dá. Investir em atletas agora seria irresponsável, defendeu Guilherme Belintani. Muito bem, já temos aí o Gleidson Souza, produção? Já temos aí o Gleidson Souza aí? Já, aí ó. Muito bem, apareceu aí ó. Gleidson Souza conseguiu dar um jeitinho aí na internet, né? Chegando aqui no nosso programa. Bem-vindo, Gleidson. Poxa, muito obrigado, Léo Araújo. Muito obrigado a você que está curtindo mais uma live aí. Tivemos mais cedo uma live no Ipiracite. É um prazer, né, estar aqui no Ipiracite, agora de casa nova, né, Léo? De Casa Nova, né? O grupo Ipiracite que vai estar trazendo aí para vocês uma gama de programação ao longo da semana, né? E às segundas-feiras tem o nosso Ipirá FC chegando aqui com as notícias do mundo do futebol e chegando aqui já no finalzinho do programa, mas com a participação do nosso Gleidson Souza, que vai fazer parte da nossa equipe todas as segundas-feiras aqui comentando tudo aquilo que rola de bom no mundo do futebol. Gleidson Souza, tá aí. Antes de eu passar a bola para você comentar essa situação do Bahia, duas perguntas para você. Já pode colocar na fogueira. Se você fosse o técnico do Liverpool, você daria uma nova chance para o Karius?
Não, Léo, não daria não. Tá Não aí. daria uma nova chance não, né? Pronto. E a outra pergunta é: a novela Neymar, PSG e Barcelona, para você, tá perto de um desfecho ou vê muita coisa por aí? Ô, Léo, a gente, desde do início, né, dessa novela, isso quando a gente estava indo lá para o estúdio da Antena FM, conversando sobre esse assunto, a gente veio falando por muito tempo dessa novela que envolve o Neymar com o PSG. Que o PSG já disse, quem quiser o Neymar vai ter que pagar o valor que o PSG desembolsou para tê-lo. E o valor a gente sabe que não é um valor pequeno, é um valor muito exorbitante no qual o PSG pagou para ter o Neymar. E aí fica essa novela. Me parece que o Neymar ele não quer jogar mais no PSG. Ele quer se mudar de vez para o Barcelona. Quer jogar dessa vez a próxima temporada, né? Quando isso tudo passar, essa pandemia do novo coronavírus, com a camisa do Barcelona. É o que tudo faz aí se crer, né? Tudo leva a crer que o Neymar ele quer jogar com a camisa do Barcelona. Então é mais uma novela, só que o Barcelona vai ter esse dinheiro, vai desembolsar todo esse valor para contratar o Neymar. A gente sabe que time europeu tem dinheiro, mas tem a questão do fair play financeiro. Então tudo isso envolve, mas eu acho que o PSG ele deveria flexibilizar e ver que a vontade do jogador é de jogar no Barcelona. Então não adianta você ter um jogador num clube no qual ele não vai render por ele não estar jogando com vontade naquele clube, né? Então essa é a minha opinião, Léo. Prontinho, sempre a opinião de quem sabe, né? A opinião avalizada de Gleidson Souza. Gleidson, agora falando sobre o Bahia, Gleidson. O Belintani revelou no domingo, né, ontem, em uma rede social, que o clube aumentou o número de inadimplentes dos sócios torcedores, muito mais devido a essa questão toda do coronavírus, né? E o Bahia, que é um dos clubes que vem se estruturando ano após ano financeiramente e que nesse momento recebe um baque. Você acredita que isso vai interferir de uma forma muito significativa para o Bahia na temporada assim que ela for retornada, Gleidson? Bom, Léo, a gente sabe que devido à pandemia, né, do novo coronavírus, tudo que a gente fala é envolvendo a pandemia, porque é o tema do momento e realmente está acontecendo isso, não só no nosso país, como também outros estão sofrendo com a pandemia, mas a questão do financeiro. O Bahia, ele é um clube que dá exemplo, né, de gestão financeira no futebol brasileiro. Hoje o Bahia dá exemplo. E com os seus sócios torcedores, eu acho que não deve ser diferente. A palavra agora é flexibilizar, né? Eu acredito que o Bahia, juntamente com o Belitani, que é o presidente, eles podem arrumar alternativas para que dê ao torcedor formas de continuar ajudando o Bahia, né? O próprio Bahia. Como teve uma época, isso eu acho que 2 a 3 anos atrás, no qual teve uma campanha do Esporte Clube Bahia que dizia que o Bahia era do torcedor. Então, por que agora o Bahia não ajudar esse mesmo torcedor, né, que é considerado dono do Esporte Clube Bahia? Então, acho que deve haver uma flexibilização da equipe do Bahia, dos seus dirigentes, para ver a melhor forma desse torcedor, devido a essa pandemia, estar pagando, né, as suas condições de sócio torcedor. Tem tanto o torcedor a ganhar com isso, quanto também a equipe do Esporte Clube Bahia, porque a gente sabe que o momento agora é muito complicado financeiramente, tanto para o clube quanto para a torcida. O Gleidson, e a gente tem que elogiar nesse momento também o presidente do Bahia, né? O Guilherme Belintani, que vem sendo bem sensato nas suas decisões. Inclusive, o Bahia também foi um dos clubes que reduziu em 25% o salário dos seus jogadores. E o Guilherme Belintani, ele recebe do Bahia como presidente e ele abriu mão do salário que recebe do Bahia para poder ajudar
a outros funcionários do clube. Ele só vai voltar a receber salários do Bahia quando tudo se normalizar, Gleidson. Isso, parabéns ao Belintani, né? Ele que realmente está dando exemplo no futebol. E isso não é agora, a gente não pode falar dele só apenas agora pós pandemia, né? Agora, no momento da pandemia, pós não, mas no momento da pandemia. Ele já vinha dando exemplo com o Bahia. Não me recordo agora, Léo, você que pode me lembrar, que o Bahia foi destaque em um jornal americano, né? Foi no The Guardian, Isso, no The Guardian. um Então, jornal inglês. inglês, isso. Perdão, jornal inglês. Então, o Bahia já vem sendo exemplo bem antes da pandemia. Isso com o Belintani lá como presidente, né? Então, a gente já dizia, né, Léo, que o Bahia, esse ano de 2019 que se passou, o Bahia tinha formado uma base no começo, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no qual o Bahia possivelmente poderia ter chegado a uma Libertadores. Porque pelo volume de jogo que o Bahia vinha apresentando, tinha oportunidade. Por quê? Porque o Bahia está bem gerido. O Bahia tem um presidente de pulso firme por trás dele. E um presidente que até o devido momento, até agora no futebol, tem demonstrado a sua capacidade e a sua honestidade para com o torcedor tricolor. Muito bem, Gleidson Souza. Gleidson Souza, ainda continuando a falar sobre Bahia, agora bora falar de um assunto não tão legal assim, que é justamente sobre a questão do ex-presidente do Bahia, o Fernando Schmidt, que morreu aos 76 anos. O ex-presidente do Bahia, Fernando Schmidt, morreu nessa segunda-feira 4. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Cardiopulmonar desde a semana passada, em decorrência de problemas neurológicos. Nome histórico do PT, Fernando Schmidt foi eleito vereador em 84 pelo partido. Entre 93 e 96, exerceu a função de secretário do governo da Prefeitura de Salvador, na gestão de Elites da Mata. Já em 2003, no governo do então presidente Lula, se tornou chefe de gabinete do Ministério do Trabalho e Emprego. No mesmo ano, entre 31 de julho e 6 de agosto, foi ministro interino da pasta. Em 2006, assumiu a assessoria especial do ministro para Assuntos Internacionais da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República e também diretor-presidente da Companhia das Docas da Bahia. No ano seguinte, se tornou chefe de gabinete do governador Jacques Wagner. Em 2011, foi nomeado secretário para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia. Schmidt foi o primeiro presidente do Bahia eleito de forma democrática e direta após a intervenção judicial do clube em 2013. Ele ficou no posto até o fim de 2014. Antes, o dirigente havia presidido o tricolor entre 75 e 79. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira, às 15 horas, no cemitério do Campo Santo, em Salvador. Tá aí, Gleidson, um dos personagens que marcaram a história do Bahia, o Fernando Schmidt, que acabou, né, falecendo aí aos 76 anos de idade, e com certeza, o primeiro presidente eleito da história do Bahia. A gente lembra, você lembra, que em 2013 uma ação de sócios do Bahia entraram, pediram a intervenção judicial do Bahia. Foi a partir daí que o Bahia começou financeiramente a se estruturar, com o Fernando Schmidt, depois com o Marcelo Santana, dando aí então sequência com o Guilherme Belintani e Gleidson Souza. Isso, e com certeza vai deixar, né, aí uma grande lacuna, né, na torcida do Bahia, porque por muitos ele era querido, realmente o Schmidt era querido, então vai deixar essa lacuna, uma grande perca para o torcedor tricolor, ele que era tricolor também, né, então realmente é uma grande perca para o futebol, né, como um todo, porque um presidente que já foi presidente de um clube, como você mesmo disse, ele que veio nessa ascensão, né, toda para trazer o Bahia de volta às cabeças do futebol, como a gente pode dizer, e agora está na mão do Belintani, mas é uma grande perca para o futebol, não digo nem só para a equipe do Bahia, né, mas também
para o futebol baiano como um todo, porque o futebol ele é feito de rivalidade apenas, né? Mas existe todo um núcleo de amizade no futebol e com certeza ele tinha muitos amigos também rubro-negros, Léo. Com certeza. E você falou aí, e a gente manda a nossa solidariedade aos amigos e familiares do Fernando Schmidt por essa perda. Morre então aos 76 anos. E você falou aí que o Fernando Schmidt tinha muitos amigos rubro-negros. E vamos falar agora sobre o Vitória. Vamos lá, produção. Vamos falar agora sobre o seu Vitória, Gleidson Souza. E vamos falar sobre um Isso. grupo de torcedores do Vitória que doaram alimentos para ambulantes no Barradão. Depois da campanha para ajudar ambulantes que trabalham no entorno do Barradão, o grupo União de Torcedores do Vitória, UTV, doou alimentos para os comerciantes informais que atuam dentro da praça esportiva. A ação foi realizada no último sábado 2. Ao todo, foram distribuídas 75 cestas básicas aos trabalhadores. Após a doação dos ambulantes, a UTV destinou cestas básicas para a Casa Criança Bezerra de Menezes, que fica próximo ao Barradão. Em virtude da pandemia do coronavírus, as atividades esportivas estão suspensas no Brasil. Tá então, Gleudson Souza, nesse momento de pandemia, são atitudes como essas que a gente faz repetir a frase que nós sempre gostamos de falar. Nunca será apenas futebol, Gleudson Souza. E isso nunca será apenas futebol, essa é a grande realidade. A torcida do Vitória é de parabéns, né, com essa ação. A UTV, que como dito na matéria, é a União das Torcidas do Vitória, ela que também teve membros, né, da torcida organizada Os Imbatíveis, né, que é uma torcida do Vitória, mas outras torcidas também pelo Brasil, viu, Léo? Tem feito isso, a exemplo também, né, da Força Jovem do Vasco, que é uma torcida organizada do Vasco da Gama, e a torcida jovem do Santos também. Tem também a raça rubro-negra da torcida do Flamengo, então outras torcidas, né? Não vai dar para a gente citar todas aqui, né? Mas parabéns a todas as torcidas no Brasil que vem feito isso, e parabéns, claro, a que representa a nossa região aqui, a torcida do Esporte Clube Vitória, fazendo essa ação, né, para quem mais precisa. No caso até da torcida jovem do Santos, ela fez a distribuição para o pessoal morador de rua, Léo, que é bem interessante, né? O pessoal morador de rua que nesse tempo de pandemia são as pessoas que hoje muito mais necessitam, né? Claro que tem pessoas carentes, mas eu acredito que o morador de rua ele seja bem necessitado. Então, as torcidas se unindo entre elas para ajudarem a quem menos tem, né, Léo? Com certeza, e esse é o momento, né? Eu dizia no início do programa, o nosso amigo Itajaí Pimentel falava sobre os clubes que estão cortando os salários, e ele dizia que ele achava muito injusto cortar salário de que ganha até 4 mil em um clube. De fato, é injusto, e eu dizia que a gente precisa, nesse momento, um pouco mais de empatia, né? Aqueles que estão ganhando aí 50, 60, 100 mil reais, pudesse liberar um pouco mais, né? Em vez dos 25%, enfim, a nível do que acontece como no futebol europeu, que muitos jogadores abriram mão de 70% dos seus salários, a exemplo dos jogadores do Barcelona, por exemplo, para poder doar parte dos seus salários para aqueles que talvez nesse momento estão passando por momentos de dificuldade, Gleidson. Isso. Os clubes, eles deveriam realmente se unirem nessa hora, né? Tem uma união dos clubes aí nessa hora de pandemia, porque e também para rever como a gente fala sempre, organizar um teto. Claro que aqui no Brasil não chegaria a esse 70% que chegou lá na Espanha, por exemplo, com o Barcelona. Mas eu acredito que se tivesse um teto de redução salarial para todos os jogadores, porque não está tendo futebol, gente. Se não tem futebol, não tem torcida. Se não tem torcida,
não tem renda, não tem patrocínio, não tem cotas de TV. Então, como é que um clube ele vai sobreviver? Para você ter ideia, Léo, eu sou da página oficial do Santos aqui no Facebook, né? Tem a página do Santos Futebol Clube, e um torcedor estava citando, poxa, por que o Santos não fez ainda um plano de marketing para vender máscaras por causa da pandemia? Então, para você ver o desespero do torcedor, né? Pois é. Muito bem, com esta notícia do Vitória, senhor Gleidson Souza, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa Ipirá FC, aqui no grupo Ipiracity no Facebook, que durante a semana, lembrando que amanhã tem o bate-papo na City, né? Amanhã tem o bate-papo na City. Quem vai ser o entrevistado amanhã no programa aqui, no bate-papo da City, né? Amanhã tem um bate-papo aqui na City, vamos ver quem vai É ser o amanhã Rafael, o né? entrevistado. É o Rafael? Isso, É isso amanhã. mesmo, é o Rafael. Vai estar falando mais uma vez sobre o auxílio emergencial, não é isso? Isso. Muito bem, Gleidson Souza. Então, chegando no final de mais um, de nosso primeiro, né? Mais um não, nosso primeiro Ipirá A FC estreia, aqui, né? é estreia, né? Mais um, porque na antena já temos vários e vários programas. E agradecendo sempre a quem nos assistiu, ao pessoal que sempre esteve aqui conectado com a gente no grupo Ipiracity. E agradecendo a você, Gleidson Souza, que fez todo esforço para estar aqui hoje na nossa estreia. E suas considerações finais, antes, claro, agradecer ao nosso amigo Jorge Wellington aí na nossa produção aí, que colocou aí as matérias para que você pudesse acompanhar também em tempo real, e o Jorginho, que foi o idealizador da ideia aí, da gente poder estar fazendo esse programa aqui no grupo Ipiracity. Gleidson Souza. Pois é, abraçar você, né? Nosso internauta, já ia dizer nosso ouvinte, né, Léo? Nós estamos acostumados com a Rádio Antena FM, mas você, nosso internauta, muito obrigado por você ter acompanhado. Eu cheguei um pouquinho atrasado, minha internet, infelizmente, aqui em Pirá choveu, pronto, você já viu, né? Mas deu para chegar, para bater esse papo com você, aqui direto do Ipiracity, onde você tem voz e vez, e aqui estamos tendo vez para fazer o nosso Ipirá FC. Agradecer, claro, ao nosso querido Jorge Wellington, né? Ele que é ADM aí da página e do grupo do Ipiracity, agora abrindo espaço aqui para gente na página do Ipiracity, o que é uma honra para todos nós. E claro, dizer a você que na segunda-feira estamos de volta a partir das 9 horas com mais um Ipirá FC no Ipiracity. Boa noite. Pois é, valeu, Gleidson Souza. Só lembrando, então amanhã no Bate-Papo na City é o Rafael, né? O Rafael Teixeira. Na quarta-feira é a Nina Gomes. Na Isso. quinta é o Elber Santos. E na sexta, o Alexandre Guzmão. Então, os entrevistados dessa semana no programa Papo na City. Valeu, Gleidson Souza. Valeu, Jorge Wellington, aos amigos do grupo Ipiracity. O Ipirá FC volta próxima segunda-feira a partir das 21 horas. Um grande abraço e boa noite. Boa noite.